Meus amigos, estamos de volta falando sobre a lei do progresso, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, do seu capítulo 8. Dentro da lei do progresso, faltou um item que gostaríamos de explicitar e nos dedicar um pouco mais, que é a influência do espírita e do espiritismo no progresso da humanidade. Vamos começar assim, ó. Muito será cobrado a quem mais foi dado. Portanto, nós espíritas tivemos a oportunidade, não por favorecimento, mas, digamos assim, por responsabilidade mesmo, de conhecer as questões que regem os mundos material com o mundo espiritual, trazidos por Kardec, compilados por Kardec e ditados pelos espíritos. Portanto, meus amigos, o nosso conhecimento sobre a imortalidade da alma, que nós tivemos um princípio, uma criação, mas não teremos fim, que nós fomos fadados à excelsitude, que vamos reencarnar tantas vezes quando forem necessárias, para chegarmos à perfeição como co-criadores, tal qual Jesus. E todos haveremos de chegar lá. Isso é inevitável. Sabedores que a reencarnação é uma lei pedagógica, porque nós precisamos passar pelas situações para bem entendermos, sinceramente, discernir o que é errado do que é certo. Porque só falando, nós não temos a disciplina, a honradez, o equilíbrio de falar sim, aprendi. Quantas vezes nós poderíamos falar que aprendemos e não aprendemos? Logo, a reencarnação é uma lei pedagógica que nos impõe para que nós venhamos a viver em questões semelhantes, situações análogas àquela que nós vivemos no passado e cometemos erros e até prejudicamos outros. Por isso nós precisamos conviver novamente com esses espíritos na Terra para ajustarmos, apararmos até nos amarmos. O Espiritismo foi a terceira revelação, grande revelação. A primeira grande revelação foi Moisés, que na sua figura impoluta, um médio, homem preparado, trouxe, através deles vieram os 10 mandamentos, que eram as leis divinas para o povo daquela época. Os 10 mandamentos. E Moisés criou também outras, aproximadamente 580 ou 590 leis de caráter civil, a que ele atribuiu também o caráter divino, mas eram civis, foi ele que legislou, para que pudessem comandar aquele povo, aquelas civilizações, aquelas aldeias, aquelas tribos ao longo do deserto, em busca da terra prometida. Senão ele não conseguiria. Moisés, ele veio entre os hebreus, mas ele não veio para os hebreus, ele veio para a humanidade, trazer revelações sobre as leis divinas. Jesus nasceu entre os judeus, ele trouxe as bem-aventuranças, ele não devia rogar as leis divinas, as leis trazidas por Moisés, mas dar-lhes cumprimento, e veio exemplificar com amor, com austeridade, com benevolência, com generosidade, falando que aquele Deus duro, um Deus Pai, já no monoteísmo, que Moisés se referia, era um Deus de amor, um Deus gentil, um Deus que só nos quer o bem. E proferiu as bem-aventuranças como atributos, como sincera expressão das leis divinas, tal qual os 10 mandamentos, atualizadas para aquele momento. Então, Jesus veio entre os judeus, mas Jesus não veio para os judeus, Jesus veio para a humanidade. E a terceira revelação, que o Cristo falou, que no futuro enviarei o Consolador, que vos fará lembrar tudo o que outrora eu disse, assim como trazer outras informações. A terceira revelação, o Consolador prometido, para nós é o Espiritismo. O Espiritismo que não mais está calcado, fundamentado nas figuras impolutas de Moisés e de Jesus, mas na
espiritualidade, pois que advém do colegiado todo. Então é fundamental. Então esse conhecimento da espiritualidade, das leis que regem o mundo material e imaterial, dessa comunicabilidade que sempre houve em todos os tempos, como isso funciona, o porquê isso existe, o porquê nós existimos, o porquê nós sofremos, o porquê uns têm condições mais favoráveis que outras, condições físicas, sociais e financeiras, o porquê de pessoas absolutamente perfeitas fisicamente e outras mutiladas, ditas especiais, e são especiais. O porquê dessas diferenças se nós temos um Deus absolutamente bom, justo, magnânimo, um Deus de amor, um Deus imparcial, um Deus Pai. Portanto, meus amigos, essas informações trazidas pelos Espíritos, através dos 5 livros que balizam a codificação, e falamos livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Eles são fundamentais porque o Espiritismo não veio para os espíritas. O Espiritismo veio para trazer revelação para a humanidade. Revelações que norteiam essas condicionantes, tudo que permeia o que por trás está da vida, o porquê nós vivemos, que não existe morte, que nós encontraremos nossos amores na espiritualidade, que o perece é o corpo, que nós somos imortais, que nós temos essa visão da eternidade, deveria nos tornar pessoas mais gentis, mais fraternas, mais equilibradas, mais condescendentes. Isso é o progresso. Isso faz parte da lei do progresso, da lei evolucionista. Evolução individual de cada espírito, evolução social e evolução do planeta, porque temos que alçar todos os níveis evolutivos, nós e o planeta. Juntos chegaremos lá. Portanto, meus amigos, o Espiritismo tem muito a contribuir no progresso do planeta, na divulgação, mas fundamentalmente na exemplificação em nossos atos. Nossos atos acreditando piamente naquilo que falamos, dentro do conceito de entendermos rigorosamente o que a doutrina dos Espíritos veio nos trazer. Não adianta estar no Espiritismo, mas o Espiritismo não estar em nós, ou sermos pessoas com palavras cheias e mãos vazias. Não. Jesus pregou por palavras, mas os seus exemplos, esses foram marcantes. Então que sejamos exemplos para nós, para os nossos próximos, para os nossos próximos mais distantes, para a sociedade, e que possamos, não só para aqueles que nós conhecemos, fazer a diferença, mas para aqueles que nós não conhecemos. E estamos falando nessa lei de progresso, encarnados e desencarnados. Nesse momento, pode ser que espíritos conviveram conosco no passado, em outras existências, que nos querem mal, porque realmente fizemos mal para eles. Que nós peçamos perdão e que nós sejamos exemplos para eles verem que pessoas, espíritos, ao longo da evolução, podem modificar e se tornar pessoas melhores. Que sejamos exemplos nas nossas condutas, mas sejamos exemplos também naquilo que nós irradiamos, na nossa energia, nos bons fluidos, nos bons pensamentos, nos bons atos. Ajuda na psicosfera para desanuviar as nuvens que por aí estão, nuvens de tristeza, de agonia, de dúvidas. Então, querido Jesus, que Deus abençoe a todos. Voltaremos em breve com a última lei, que é a lei da justiça, de amor e de caridade, que é a última lei divina, que engloba todas as outras. Um forte abraço, até a próxima.